Boa tarde, pessoal. Hoje é quinta-feira, 29 de novembro. Queria começar agradecendo a todas as pessoas que já se inscreveram no canal. Temos hoje 140 pessoas inscritas. A ideia do consumo zero e do boicote ao consumo pelo Lula Livre está crescendo. Eu vejo as movimentações nas redes sociais, no YouTube, as contribuições das pessoas. Então, acredito que o movimento está chegando às pessoas. Existe um potencial, as pessoas realmente estão começando a acreditar que a nossa resistência ela vai partir da base, da militância, e que não vale muito a pena esperarmos por uma frente partidária ou sindical, porque Lula está preso há 7 meses, através de um julgamento injusto, um preso político denunciado ao mundo, porém vítima de uma perseguição jurídica e midiática que hoje o coloca como preso político lá em Curitiba. Tá? Queria agradecer muito às pessoas que comentaram lá no último post. Queria agradecer particularmente a Maria das Dores, ao perfil Cine Trindade, a Josilane Santos, que contribuiu bastante aqui, eu vou até comentar o que ela andou falando, Maria das Dores, Carmen Guimarães, Noelisa Nazaré, Josilane Santos, eu já falei, e a Renata Rangel, que comentaram lá no último post, em que a gente abordou o tema do habeas corpus do presidente Lula, que vai ser julgado pela segunda turma, dia 4 de dezembro, e pela continuação do boicote ao consumo. Tá? Antes de falar, de comentar aqui os comentários do pessoal que está inscrito, eu queria retomar um assunto que foi divulgado ontem, que é um vídeo gravado pelo Oliver Stone, que é um diretor de cinema muito famoso, americano, gravou filmes como Platoon, JFK, né, onde ele gravou um vídeo para a militância do PT e para a militância de esquerda do Brasil, onde ele fala palavras bastante fortes sobre o nosso papel na resistência. Tá? Ele fala coisas do tipo, entre aspas, como muitos de vocês, estou deprimido com o que está acontecendo no Brasil. Vocês devem ser firmes e resistir. Lula não pode continuar preso. Precisamos tirá-lo da cadeia. E ele finaliza da seguinte forma: peço que vocês continuem resistindo. Não digam sim a esse governo. Lutem contra essa gente. Os ataques aos movimentos sociais vão acontecer. Todo o sistema brasileiro está sendo controlado pelos Estados Unidos e por seus colaboradores no Brasil. Então, esse chamado que eu queria começar a nossa conversa, porque ele mostra a importância da nossa movimentação, a importância de nós tomarmos uma atitude que venha realmente a trazer um impacto nesse, nesse grande acordo que foi feito entre a mídia corporativa, entre o judiciário, entre o poder legislativo corrompido e o executivo subserviente aos Estados Unidos, que é manter o maior líder político brasileiro preso, sem provas, sem crime, como preso político denunciado ao mundo. Tá? Então a gente tem a obrigação de tomar uma atitude perante isso, e do meu ponto de vista, a gente pode fazer isso atingindo o coração desse sistema, que é o capital financeiro, os grandes empresários e a economia do Brasil. Existem sinais internacionais de que o mundo vai enfrentar uma nova crise, uma nova recessão. A gente tem que se aproveitar desse momento para desconstruir esse governo Bolsonaro e forçar uma conciliação dos donos do poder pela liberdade de Lula. Tá? Eu falo isso com base em algumas informações que eu andei lendo ontem e hoje nos jornais. Por exemplo, saiu aqui no Estadão, filho de Bolsonaro diz que o governo talvez não consiga aprovar a reforma da Previdência. Isso significa que ele sente na sociedade que existe uma resistência muito forte a essa pauta. Não vai ser tão simples como o mercado, como o próprio governo e a mídia corporativa estão imaginando transformar milhões de brasileiros em correntistas de planos de previdência privado como eles desejam, né? Um regime de capitalização. Não vai ser tão simples assim. Então é importante que a gente mantenha a coerência, a unidade, para forçar, né, essa movimentação muito forte para impedir mais esse ataque aos direitos dos trabalhadores. E existem várias maneiras de a gente fazer isso. Primeiro, a gente tem que desconstruir o governo Bolsonaro.
Ontem eu li uma pesquisa que foi feita pelo XP, que é uma agência do mercado, feita pelo mercado e para o mercado, onde mostra que em torno de 63% dos entrevistados, eles estão otimistas, eles aprovaram as indicações do Ministério do Bolsonaro até agora. Isso é um dado importante, porque eu particularmente achei esse número baixo, né? Isso reflete aquilo que a gente também já comentou, que é uma base do ponto de vista político fraca. Então o governo Bolsonaro ele vai novamente enfrentar uma crise internacional muito forte, fuga de capitais que vão sair dos emergentes devido a uma alta de juros do governo americano, uma queda das commodities, principalmente do petróleo, do ponto de vista interno, um desemprego muito alto ainda. Então a gente tem que desconstruir a todo momento o governo Bolsonaro. Tem que tornar ele o mais fraco possível do ponto de vista político e econômico, para que ele não tenha força suficiente para barganhar no Congresso a aprovação dessa reforma. Essa informação eu obtive também lá no jornal do Estado de São Paulo. Indicador de incerteza da economia sobe 1,4 ponto em novembro, diz a Fundação Getúlio Vargas. Então a gente tem que manter esse clima de desalento do ponto de vista econômico. A gente não pode permitir que nenhum sinal de recuperação econômica aconteça, porque isso vai fortalecer o governo Bolsonaro e vai permitir que ele atropele, né, tratore, como eles gostam de falar, as pautas no Congresso, que são justamente aquelas que atacam o trabalhador. Existe uma coisa acontecendo em relação aos mais médicos, né, está sendo bastante divulgado hoje, de que está existindo uma grande, na verdade, uma grande troca de 6 por meia dúzia, nesse fato de que mais de quase 100% das vagas disponibilizadas pelo Mais Médicos já foram preenchidas. Mas de que forma elas foram preenchidas? Foram preenchidas por profissionais que já atuavam nas unidades básicas de saúde e estão apenas trocando, vamos dizer, a função. Eles deixam de ser servidores municipais, onde ocupavam cargos nos postos de saúde, e passam a participar agora do programa Mais Médicos, porque existem algumas contrapartidas que as prefeituras não conseguem dar. Mas, desse modo, as unidades básicas de saúde vão continuar sendo desassistidas. Então, isso é um ponto negativo que a gente tem que explorar. Eu vou estar agora sempre colocando, né, a cada vídeo eu vou estar colocando vários links de reportagens de conteúdo bastante negativo para o governo Bolsonaro. A gente tem que estar atuando nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, compartilhando informações negativas do governo Bolsonaro. Nós temos que colocar os fascistas na parede, continuar com um clima de pessimismo, para que a gente consiga desconstruir esse governo. Até agora, muita gente tem criticado o governo Bolsonaro porque em nenhum momento ele está acenando com uma conciliação. Particularmente, eu acredito que seja um ponto positivo do governo Bolsonaro. Ruim seria se ele, em algum momento, quisesse, junto com a mídia corporativa, por exemplo, acenar para uma conciliação, né, como foi tentado no governo Temer, onde coxinhas e petralhas deveriam deixar de lado as divergências políticas e darem-se as mãos para construir um Brasil mais forte. O governo Bolsonaro ele continua atuando como se ele estivesse na eleição. Ele continua atuando como se existisse um terceiro turno. E isso é bom, no meu ponto de vista, porque tira a esquerda de uma posição confortável, que é somente um debate de ideias, e passa aí para um confronto que a direita vem adotando e que a gente abriu mão, que é um confronto direto com esse sistema. A gente não pode conciliar. É como o Oliver Stoner falou, e como a gente viu também um vídeo de uma professora gritando com o Bolsonaro, dizendo que ele não nos representa. Esse governo não nos representa, e a gente tem que fazer o possível para que ele caia, para que esse governo caia. Com certeza, se o Haddad tivesse ganho, os fascistas e Bolsonaro estariam hoje nas ruas pedindo a deposição de Haddad, pedindo recontagem de votos. Então não tem por que a gente aceitar esse governo, e isso nós não faremos, certo? Uma última informação que eu queria mostrar para vocês é essa notícia aqui na época, que fala isso que eu estou propondo.
aumenta o número de brasileiros que compram ou boicotam uma marca por posicionamentos sociais ou políticos. No primeiro vídeo que eu gravei aqui, eu mostrei uma tese de doutorado que faz um estudo do comportamento do consumidor, um doutorado na área de marketing, que em um dos pontos lá da tese ele fala de que existe uma probabilidade de um boicote ao consumo dar muito certo, basicamente em dois casos. Um, quando a gente tem um sistema muito monopolizado. E aí você tem apenas uma ou duas empresas controlando um determinado segmento e você faz um boicote naquela empresa e aquele boicote tem tudo para dar certo. Uma outra situação em que isso tende a dar certo é quando a gente tem uma sociedade muito dicotomizada, muito dividida, muito segmentada em apenas dois polos, que é exatamente isso que a gente está vivendo. Nós temos o lado dos progressistas, das pessoas que respeitam a democracia e que votaram em Haddad, e dos fascistas. Muitos deles não sabem que são fascistas, mas que adotam práticas nazistas e fascistas. Então, nesse caso, a gente tem um potencial de se disseminar a informação no nosso campo. A gente tem um potencial muito forte de obter êxito dessa forma. Então, a gente tem que atingir o coração do golpe, que é o sistema financeiro, através de um boicote ao consumo. Tá? E aí eu retomo o comentário que foi feito no vídeo anterior da Josilene Santos, onde ela diz o seguinte: ela fala aqui, acredito que o consumo zero pode ajudar na causa do livre, mas acho que precisamos pôr em prática outras ideias que chamem a atenção das pessoas e da mídia. Tudo que faça ocorrer congestionamento ou disseminação pode causar pressão e dar visibilidade à nossa causa. Por exemplo, congestionamento na rodovia de Curitiba com pessoas visitando a Vigília Lula Livre, congestionamento no correio com cartas para Lula, disseminação do uso de uma faixa branca pendurada em cada casa representando Lula Livre, disseminação de perfis com a foto de Lula ou a frase Lula Livre, e disseminação de vídeos gravados por pessoas comuns mostrando pelo menos um benefício que teve com o governo Lula. E aí, para finalizar, o que eu vou estar sugerindo hoje é o seguinte: além de estarmos atuando nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, compartilhando informações negativas do governo Bolsonaro, como, por exemplo, essa falta de profissionais dos mais médicos, que hoje estão abandonando e deixando postos vazios por conta do comentário que ele fez em relação aos médicos cubanos. Além de compartilhar essas informações negativas, eu lanço um desafio de agora para o dia 4 de dezembro. A gente vai continuar na nossa campanha de consumo mínimo ou consumo zero, mas no dia 4 de dezembro, quando está sendo esperado o julgamento do habeas corpus do presidente Lula, a gente se comprometa a sairmos de casa com alguma camisa vermelha ou um vestido vermelho, colocarmos em nossos carros ou um pano vermelho, ou mesmo a bandeirinha lá da campanha vermelha, e nesse dia, particularmente, dia 4 de dezembro, nós tentarmos fazer o nosso primeiro movimento de consumo zero. Não consumir nada nesse dia e colocar as hashtags nos perfis sociais, das redes sociais, consumo zero pela liberdade de Lula. Sem Lula livre, consumo zero. Tá bom, pessoal? Compartilhe essa ideia, compartilhe essa informação, compartilhe o vídeo, se inscreve, notifica, faz a notificação. Vamos fortalecer o movimento. Sábado vamos chegar até 150 pessoas inscritas, pelo menos, e vamos trazer o presidente Lula de volta para o nosso convívio. Tá bom, pessoal? Boa noite, até amanhã. Amanhã tem mais vídeo. Até mais. Lula livre.